Bom, então a gente pode começar a aula fazendo uma breve revisão, né, da aula passada, do material que eu passei para vocês, né, para vocês trabalharem semana passada. Foram 2 videoaulas, as duas referentes ao balanço de nutrientes no estuário e falando um pouquinho também sobre eutrofização, que foi um assunto que a gente focou bastante para essa semana. Então, eu já abro o espaço aí para, se quiser, para alguém, se alguém quiser falar alguma coisa, discutir, tem alguma dúvida sobre o conteúdo. A primeira videoaula, mais especificamente, ela é bem densa. A gente tentou, nessa videoaula, trazer para vocês elementos para que vocês pudessem ter independência na questão da formulação matemática de processos relacionados a balanço de nutrientes. Mostrei na videoaula, né, como é que a gente pode fazer uma aproximação matemática dos principais processos ambientais em um ecossistema aquático. Eu listei 7 processos principais, e nesses 7 processos a gente tentou falar um pouquinho sobre as abordagens matemáticas mais utilizadas, né, nesses processos. Mas, obviamente, os processos ambientais são... o número de processos ambientais são bem maiores do que 7, né? E para cada um deles, para cada variável analisada, a gente precisa investigar quais são os processos de perdas e os processos de ganhos relacionados àquela variável, uma coisa que eu também comentei bastante no vídeo. E fazendo sempre essa análise, para cada variável ambiental de interesse, a gente vai ter uma equação de balanço. Para cada processo, a gente precisa investigar quais são os fatores que influenciam. Falei muito, né, sobre a questão da temperatura, como é que ela é importante, né, para modular a questão dos processos, porque a temperatura ela é um dos principais fatores que vão afetar na variabilidade, né, dos processos ambientais, sejam processos relacionados a perda, sejam processos relacionados a ganho. Em geral, a temperatura está envolvida em quase todos os processos ambientais. Então, é muito importante que esse fator seja levado em consideração também nessas abordagens. Então, o que eu mostrei para vocês nessas aulas é que, a depender do problema que vocês possam vir trabalhar, algum tipo de avaliação relacionado à qualidade de água em ambientes aquáticos, a gente focou em estuários, mas é muito mais amplo, né? Os conceitos que eu apresentei servem para qualquer ambiente aquático, seja ele costeiro, um rio, um reservatório, um lago e o próprio estuário, né, onde a disciplina ela foca mais. Mas esse ferramental que eu trago para vocês é mais para que vocês também tenham essa visão que vocês podem criar a abordagem que desejarem a partir do problema e também com relação ao que vocês têm de disponibilidade de dados. Isso é uma coisa muito importante que vai nortear as aproximações que vocês vão fazer para cada variável de interesse. Vamos colocar um exemplo aqui para ficar claro, né? Ficar mais claro. Vamos supor que vocês queiram estudar a concentração de oxigênio dissolvido. Também até no final da aula eu dei uma palhinha de como é que a gente poderia fazer uma avaliação dessa variável considerando os termos de perdas e ganhos, porque os termos de perdas e ganhos vão controlar as variações no tempo e as variações no espaço vão estar mais relacionadas, obviamente, à questão de transporte, né, de massa, processos relacionados à circulação, né? Então, a hidrodinâmica também é importante quando a gente quer avaliar a questão de distribuição no espaço. Mas, por exemplo, considerando o oxigênio dissolvido,
focando nos termos de perdas e ganhos, a gente observa que a gente tem termos de ganho relacionados, por exemplo, à produção de oxigênio pelos produtores primários, pelos seres autotróficos, fotossintetizantes, e, né, nesse caso aí, os seres para um ambiente aquático é a comunidade fitoplânctônica e as macrófitas aquáticas. Então, esse conjunto de seres produzem oxigênio a partir da atividade de fotossíntese. Então, à medida que eles fazem a fotossíntese, eles liberam oxigênio para a água. E esse oxigênio da água, né, esse oxigênio liberado a partir da fotossíntese, depende de fatores ambientais que vão fazer com que essa produção de oxigênio seja maior ou menor, ou até ela pare durante o dia. Por exemplo, a fotossíntese ela é dependente de 3 fatores ambientais, né, da temperatura da água, da disponibilidade de luz e da disponibilidade de nutrientes. Na aula dessa semana, que eu já coloquei, né, já coloquei no ar, está fora do ar, mas quem quiser acessar diretamente pelo canal da disciplina, eu vou até deixar o link aí, se vocês quiserem acessar diretamente, pode acessar, porque a gente não está sem um acesso ao aula. Mas nessa aula eu apresento a formulação matemática da produção primária com relação ao processo de fotossíntese. Então, quais são as equações que a gente considera para compor a fotossíntese, e a partir dessa produção eu vou ter uma parcela de oxigênio que é liberado em função da produção primária. Então, é importante, né, representar adequadamente, de forma matemática, né, esse processo, trazendo para as equações o número de fatores maior possível, né, que representem de forma mais fiel o processo. Então, temperatura, luz e nutrientes, né, tem esses 3 fatores. Então, o que acontece? Quando a gente não tem a temperatura da água medida, a gente pode fazer uma aproximação baseado também em formulação matemática, que é altamente eficiente, que eu já mostrei para vocês, utilizando a equação de balanço de calor, uma aula específica que já foi dada aqui no curso, e ela, inclusive, é tema do terceiro trabalho, e essa formulação matemática, ela é baseada em dados meteorológicos. Então, se você tem dados meteorológicos no teu local, tu consegue rapidamente obter ou fazer uma estimativa da temperatura, né? Então, como é uma formulação matemática, vai dar uma estimativa, não é um dado medido. Então, é uma possibilidade, né? Incluir a temperatura na análise, usando a equação do balanço de calor. Quando a gente não tem temperatura medida, a gente pode ter essa alternativa para fazer uma estimativa. A luz, a gente precisa de pelo menos alguma estação meteorológica que tenha medidas de radiação solar para fazer estimativa de luz, da disponibilidade de luz na coluna d'água. E nutrientes, quando a gente não tem a concentração de nutrientes, medições, a gente pode também ou fazer estimativas através de aproximações matemáticas para o balanço de nutrientes, como mostrei nas 2 aulas passadas, ou a gente pode até, se a gente não consegue fazer essa aproximação, a gente pode considerar que esse efeito, ele não é tão importante quanto os outros 2, e daí considerar uma condição de saturação de saturação de nutrientes no ambiente, e aí deixar com que esse processo não tenha uma limitação, não provoque uma limitação da produção primária, e deixar só que a luz e a temperatura façam esse controle. Então, a abordagem que você vai utilizar num problema, para cada processo ambiental, depende muito dos dados que você tem. Não é uma receita de bolo. Não estou passando uma receita de bolo pronto, onde você vai ter que aplicar essa equação matemática se você quer determinar fotossíntese. Você tem que aplicar essa equação matemática
para o cálculo da sedimentação. Não existe isso. A gente tem formulações mais complexas, né, que trazem vários fatores ambientais que afetam, mas tem também formulações mais simples até chegar ao ponto de você considerar uma taxa constante. Para cada processo ambiental, considerar uma taxa constante sobre aquele processo. A questão de trazer a complexidade ou a simplicidade do problema, tem dois fatores aí bem importantes. A complexidade, você vai... a gente chama isso de um processo chamado de parcimônia, né? Ou seja, fazer uma representação matemática dos processos ambientais utilizando o número mínimo de parâmetros. Então, obviamente, né, se você representa aquele processo de forma mais complexa, né, com equações mais robustas, com todos os fatores que afetam aquele processo, vai te dar uma resposta mais aproximada da realidade. Porém, você vai precisar de mais informação. Então, a pergunta é, será que você tem todas as informações disponíveis para aplicar uma formulação complexa para a representação daquele processo? Ou você pode representar aquele processo de forma mais simplificada e daí sim, com os poucos dados que você dispõe, fazer uma representação matemática adequada ainda, né? Obviamente, vai ter mais incerteza do que a representação mais complexa? Vai, mas ainda assim você consegue representar. Então, isso vocês vão ter que avaliar para cada caso. Então, não é uma receita de bolo. Isso que é o legal, né, dessas avaliações ambientais baseado em formulação matemática. A gente nunca tem uma receita de bolo pronta, um modelo, uma ferramenta computacional que sempre vai poder ser utilizado para qualquer caso. Não, a melhor ferramenta computacional, a melhor aproximação é aquela que você consegue aplicar e dar um resultado razoável sobre aquele fenômeno ambiental. Então, isso precisa sempre ser feito. Essa preocupação sempre precisa ter essa preocupação, isso sempre precisa ser feito. Né? Então, mais ou menos isso, né? O resumo da ópera e das duas últimas aulas, que traz bastante informação, mas que eu queria deixar esse recado para vocês, né? Que não existe essa receita de bolo, né? E que vocês vão ter que, para cada caso, adaptar a solução mais adequada em função da complexidade do problema, em função dos dados, em função do propósito. Tudo bem, alguém queria comentar alguma coisa sobre isso que eu comentei? Falei agora há pouco. Uma coisa que eu estou notando, viu, pessoal, é que tem a aderência aqui nas visualizações das videoaulas, por exemplo, essa última, né? O número de visualizações e a quantidade de horas de exibição para os vídeos, isso equivale, é como se das 16 pessoas matriculadas, apenas 2 pessoas conseguiram assistir as videoaulas. Então, pode ser aqui que eu estou falando uma coisa que vocês não estão entendendo nada, porque vocês não estão, a maioria, né, não está acompanhando as aulas. E esse processo, essa metodologia de ensino, né, de aula invertida, não funciona desse jeito, né? A gente já bateu aqui nessa tecla. Eu até apliquei em outras turmas um registro de visualização, e para exatamente controlar e para fazer um controle individual da visualização, né, das aulas, para que todo mundo, né, para ver que todo mundo está acompanhando, pelo menos para a gente chegar e aproveitar esse momento melhor. Mas se isso não acontecer, é complicado, viu? Se vocês não estiverem acompanhando, vai ser complicado essa discussão aqui. Pode falar, Realmente, Letícia. professor, na última semana,
Eu acho que todo mundo se enganchou muito, porque foi o finalzinho da AB1, então tinha muito trabalho, prova, mini Uhum. teste, e fica tudo acumulado não, né? Fica uma bola de neve. E eu, particularmente, não consegui, eu estava até conseguindo assistir as videoaulas Uhum. do senhor no YouTube, enfim, estava até botando a curtida para acompanhar, mas Uhum. essas 2 últimas semanas foi muito, muito, muito complicada. Não, tranquilo, eu entendo, eu entendo. Mas assim, vamos fazer um esforço, porque realmente esse momento aqui é muito dependente das videoaulas, né? Da visualização, de assistir aquele conteúdo para que a gente consiga discutir, senão vocês vão, enfim, não vão conseguir aqui entender o que eu estou falando aqui nesse momento aqui síncrono. Enfim, dá para gerenciar, né, durante a semana a questão da questão das visualizações, uma vez que o vídeo está disponível, né, para qualquer hora, para qualquer dia, então vocês podem acessar no momento que vocês tiverem a disponibilidade e, e tiverem mais receptivos, né, a assistir o conteúdo. Mas, enfim, não deixem de assistir, que isso é muito prejudicial a essa metodologia de ensino mesmo. Pode comprometer, e aí, enfim, vai ser muito ruim. Já na semana que vem a gente já começa a questão prática, a aplicação prática, porque essa é a última semana que vocês vão trabalhar com a parte conceitual, com a parte de formulação matemática. A gente já passou por tudo, né? Hidrodinâmica, transporte de massa, balanço de calor, balanço de nutrientes, produção primária. Então a gente viu toda a formulação matemática completa dos processos ambientais no ambiente aquático. Agora a gente vai usar esses conceitos para aplicar e fazer avaliações reais em um estuário real, que vai ser a Laguna Mundaú, tanto com relação à hidrodinâmica como à qualidade de água, e cada um vai ter um impacto ambiental específico para avaliar. Então, esse acompanhamento é muito importante também para que já na semana que vem vocês consigam trabalhar com a ferramenta computacional que a gente vai utilizar aqui no curso. Então, já adiantando, né, a ferramenta computacional que a gente vai utilizar é o RecRaiz. O RecRaiz é uma ferramenta de engenharia, né, que faz análise hidrodinâmica e de qualidade de água para casos unidimensionais e bidimensionais. A gente vai utilizar o RecRaiz, então, para fazer análise da hidrodinâmica e transporte de massa de vários poluentes na Laguna Mundaú. Então, vocês vão utilizar os dados reais, os dados de estimativa, né, os dados de maré que vocês trabalharam no primeiro trabalho, os dados de estimativa de vazão e carga que vocês trabalharam no segundo trabalho. Então, com esses dois trabalhos, a gente tem as condições de contorno do sistema e os dados de balanço de calor, que vocês vão utilizar também, né, esses dados de entrada de meteorológicos, né, para fazer o balanço de calor também a gente vai utilizar, e além das estimativas de carga, né, cargas no contorno também que a gente vai utilizar para a qualidade de água. Então, tem aí enfim, a gente vem trabalhando, né, durante esse período para preparar vocês o uso dessa ferramenta. Só que usar essa ferramenta depende desse conhecimento e dessa preparação, né, de dados de entrada, do entendimento, né, conceitual desses processos, para depois não ser só uma coisa onde eu aperto o botão, sai um resultado sem nenhuma sensibilidade, né? Porque isso aí é perigoso, né? Uma ferramenta de engenharia pode produzir para vocês resultados que se vocês não têm conhecimento, vocês vão aceitar o que aquela ferramenta computacional ela está colocando para você, e pode ser um absurdo e você não consegue filtrar isso por conta da falta de conhecimento. Então, essa parte conceitual ela é super importante para que vocês consigam enxergar possíveis inconsistências
nos resultados, e daí, com isso, a gente consegue fazer uma revisão, reformula os dados, simula de novo, e aí até chegar no resultado, né, próximo da realidade. Então, a preparação, ela vai nesse sentido. Então, a gente finaliza nessa semana que vem a gente já começa a praticar o uso da ferramenta. Então, se vocês quiserem, já podem instalar o RecRais, né, no computador e ler um pouquinho sobre ele, mas as 2 primeiras videoaulas vão ser específicas para dar uma introdução geral sobre o RecRais, a última versão, e depois disso a gente começa realmente a fazer a nossa aplicação prática na Laguna Mundaú, aplicação real do zero absoluto, né? Abrir o programa, fazer um projeto, fazer a parte de geometria, colocar as condições de contorno, colocar os dados de entrada, fazer simulação hidrodinâmica, validar a simulação hidrodinâmica com dados reais, depois partir para a qualidade de água, usar as condições de contorno de cargas e nutrientes e fazer análise de um impacto ambiental na Laguna Mundaú, e cada um vai ter o seu impacto a analisar de forma independente, né? Um vai ser o assoreamento, outro vai ser mudanças climáticas, o outro vai ser processos relacionados à eutrofização, aumentos de cargas, um lançamento de efluente num empreendimento novo que está se instalando ali no entorno da Laguna Mundaú, como isso vai afetar a qualidade de água. Então, cada um vai ter um problema ambiental particular para avaliar. E isso aí já vamos começar a trabalhar na semana que vem. Lembrando que o trabalho 4 e o 5, né? O trabalho 4 e o 5 são exatamente, né, relacionados a essa parte da aplicação com essa ferramenta. E na semana que vem, então, a gente recebe o trabalho 3, que é relacionado ao balanço de calor. Então, queria abrir agora o momento para tirar dúvidas, né? Se alguém tem dúvidas aí com relação ao trabalho de balanço de calor, a gente pode discutir agora, tá? Eu tenho, professor. Vou falar. A minha primeira dúvida é assim, a equação que a gente vai descobrir é a variação de temperatura no tempo. Essa temperatura é a temperatura na superfície, não é isso? Superfície da água, sim. Da água. Qual essa temperatura é a mesma temperatura da mistura? A gente vai considerar que sim. É a temperatura da mistura, né? Então, não tem diferença espacial, nem vertical e nem horizontalmente. A temperatura da superfície equivale à temperatura do corpo, né? Do volume que você está analisando. Entendi. Tem outra dúvida também. A velocidade que o senhor deu já está a 7 metros de altura da superfície da água? Pode considerar já que ela está a 7 metros, para aplicar diretamente a equação. E a outra dúvida é que no exercício da aula o senhor colocou a temperatura do mar com 23 graus Celsius. Certo. Aí a gente considera a temperatura do mar 23 ou 20? Porque ele só fala na tabela a temperatura do afluente, né? 23, Pode considerar 23. Eu queria abrir um parênteses com relação a essas questões, né, do balanço de calor, numa aplicação prática agora. Vamos pensar na Laguna Mundaú, né? Gabriela trouxe, né? Qual é o valor da condição de contorno? Porque para calcular a temperatura da superfície dentro do estuário, eu preciso estabelecer a temperatura fora, no rio e no oceano. Tá, aí eu tenho 2 questões aí para a gente discutir. Nesse trabalho, eu estou dando para vocês. Estou dando para vocês a temperatura do rio como uma constante, não vai mudar ao longo do tempo, e a temperatura do oceano também. Estou falando que também não vai mudar, estou entregando ali para vocês, né, que vai ser uma constante. Mas, na prática, o que é que vocês poderiam fazer para melhorar essa informação de temperatura, tanto no rio como no oceano? Será que vocês poderiam melhorar com alguma ferramenta,
ou medindo? O que é que vocês acham aí? Alguém tem alguma ideia que poderia ser feito? Bom, eu já acho um pouco sim. confuso, porque a temperatura na prática ela muda com profundidade, né? Então, aí, Sim. se tá. Eu não saberia como medir, fazer tipo uma média de toda a temperatura. Não sei se isso seria correto, se aplicar uma média da temperatura da superfície até a temperatura do fundo, não sei. Uhum. A temperatura, a minha discussão maior agora é no rio e no oceano, que exatamente são os dois corpos ali que estão adjacentes, né, ao estuário, e que vocês vão precisar para o balanço de calor no estuário. Você precisa dessas informações. A temperatura do rio, certo? A temperatura da água no rio, no trabalho está considerada como constante, mas ela é variada, né, ao longo do tempo. Ao longo do tempo vai variando, né? No inverno tem uma temperatura, no verão tem uma temperatura. Depende muito da estação, né? E até ao longo do dia tem variação. Não tem tanta variação, mas existe uma variação ao longo do dia. As variações vão ser mais significativas ao longo das estações, né, do ano. Então você vai ter uma variação mais proeminente, assim. Até porque vocês estão analisando, né, no trabalho, que é a variabilidade ao longo dos meses. Tá? Então, nessa escala diária, pouco interessa. O que é que a gente usa no Rio? A gente usa uma relação, em geral, é uma equação matemática que a gente consegue converter baseado na temperatura do ar, nas médias, né, de temperatura do ar, a gente consegue fazer uma estimativa da temperatura da água nos rios. Por quê? A temperatura na água do rio, como o espelho d'água é muito menor do que no estuário, eu não tenho tanto fluxo, né, de calor na superfície, porque a calha do rio ela é bem mais restrita do que um estuário, né? A área do espelho d'água do estuário é muito maior. Então, os fluxos são bem menores, né, nos rios, né, os fluxos que estão acontecendo na superfície. Então, fluxos relacionados à radiação, eu falo, né? Então, o que controla mais a temperatura são aqueles processos relacionados à convecção e evaporação. Então, por isso que existem algumas formulações matemáticas que, baseado na temperatura do ar, a gente consegue fazer uma estimativa muito boa da temperatura da água no rio. Tá? Depois, se alguém tiver interesse, eu tenho até um artigo publicado sobre isso, e com equações bem simples, tá? Que dá para aplicar diretamente e calcular a temperatura no rio. Com relação à temperatura no mar, aí também, né, tem variações significativas, principalmente na região costeira, que é vizinha ali à embocadura do estuário. Então, tem uma região costeira que é mais rasa, e naquela região eu tenho variações de temperatura. O que é que, em geral, a gente consegue fazer? Como medir a temperatura é muito complicado, e você precisa de investimento para isso, existem alguns produtos de sensoramento remoto que fazem estimativas muito boas da temperatura da água, da superfície da água, em regiões costeiras, né? Porque existem vários sensores, né, que são adaptados a pegar a variabilidade da temperatura na superfície de regiões costeiras e nos oceanos também, tá? Então, dá para usar esses produtos, tá? Para fazer essa avaliação. Hoje, antigamente era complicado, porque você tinha que baixar uma imagem satélite, várias imagens satélites, aplicar uma equação para converter reflectância em temperatura, era muito complicado antigamente. Hoje, os produtos de temperatura baseados em sensoramento remoto, eles já estão disponíveis. É como se um grupo já pegasse todas as imagens de reflectância
e já convertesse tudo para temperatura e disponibilizasse isso para o mundo inteiro. Então, basta só a gente ter em mãos uma coordenada, uma latitude e uma longitude do local, para a gente conseguir uma série temporal da temperatura da superfície da água numa região costeira para qualquer lugar do mundo. Então, isso pode ser feito, por exemplo, né, usando a ferramenta do Google Engine. Não sei se vocês já ouviram falar. O Google Engine ele tem esse banco de imagens satélites com produtos específicos, e um dos produtos específicos é a temperatura da superfície da água no oceano e também em regiões costeiras. Então, basta hoje basta uma coordenada para vocês pegarem a série temporal, enfim, uma série temporal de 20 anos, uma série temporal de, sei lá, dependendo da data de lançamento do satélite, né, e da frequência que ele passa em um determinado local, né, que a gente chama de tempo de revisita, né. Então, e hoje não é só um satélite não, viu, baseado em produto de temperatura, são vários sensores orbitais que fazem essa estimativa e onde vocês podem obter séries, né, de temperatura para qualquer região costeira do planeta. Tá? Então, essa é uma dica que vocês podem usar, né, para melhorar o trabalho de vocês, melhorar as condições de contorno, que até vocês podem aplicar já para o trabalho prático, né, na Laguna Mundaú, onde vocês vão precisar, né, dessas informações no contorno de temperatura, e é possível, né, fazer esse tipo de estimativa usando esses produtos de sensoramento remoto. Então, alguém mais tem alguma dúvida com relação ao terceiro trabalho? Eu tenho mais um, professor. Pode falar, Gabriel. Porque na equação que o senhor botou destacou, né? O DT de temperatura de tempo. Aí, no último termo, o termo de perdas por radiação, acho que é uma coisa assim. O fluxo de calor na superfície. Isso. Aí ficou um H embaixo, e eu fiquei na dúvida do que significava aquele H. O H é a profundidade porque a gente isolou o DT-DT. O DT maiúsculo, o DT minúsculo, né? Então, como a gente isolou o DT-DT, a gente colocou tudo que estava multiplicando o DT-DT para o outro lado da equação. E aí o H ficou no denominador daquele termo. Entendeu? Então, entendi. O senhor deu o volume e deu a área do espelho, vai ficar 2 para tudo. Como eu dei o volume e como eu dei a área do espelho d'água, dá para fazer um cálculo de uma profundidade média. Entendeu? Entendi. Você divide o volume pela área superficial, você tem uma profundidade média do estuário. Entendi. Beleza? E dá para usar isso na forma. Vou tentar encontrar meu erro, que deu errado. Tudo bem, isso aí. Nesse trabalho aí, vocês vão ter que aplicar a equação do balanço de calor mês a mês, né? Uhum. Então, janeiro, fevereiro, então cada mêsinho vai ter uma equação ali específica, e a resposta do final do mês de é a entrada do próximo mês, né? A entrada da temperatura do próximo mês. E assim por diante. Beleza, o que mais? Mais alguma dúvida? Caso surja mais alguma dúvida, como é que a gente faz? Porque eu vou corrigir agora, e aí pode ser que eu não consiga, porque eu já considerei todas as respostas que o senhor me deu, eu considerei que seriam essas mesmo. E aí tá errado. Aí eu vou tentar arranjar tal erro, e vai surgir mais dúvidas. Aí como é que eu faço? Manda um e-mail, melhor. Ou o Ava tá fora do ar, né? Então, tu tem o meu e-mail? Tenho sim. Vocês têm, pronto. Vocês mandam um e-mail aí que é melhor. Vai ser mais fácil me achar, porque pelo Ava não vai chegar para mim, não. Tá bem. Beleza. Obrigada, professor. Valeu. O que mais? Alguém mais tem alguma dúvida? Então, eu vou interromper a gravação. Concluir.